Dia 4 de julho, Jeremias 7 a 9 e Provérbios 4. Provérbios 4. Formação familiar. Ouvi, meus filhos, a instrução de um pai. Sede atentos para adquirir a inteligência, porque é sã a doutrina que eu vos dou. Não abandoneis meu ensino. Fui um verdadeiro filho para meu pai, terno e amado, junto de minha mãe. Deu-lhe este conselho: que teu coração retenha minhas palavras, guarda meus preceitos e viverás. Adquire sabedoria, adquire perspicácia, não te esqueças de nada, não te desvies de meus conselhos. Não abandones a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Eis o princípio da sabedoria. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, em troca de tudo o que possuís. Tem-na em grande estima, ela te exaltará, ela te glorificará, quando a abraçares, e colocará sobre tua fronte uma graciosa coroa. Ela te outorgará um magnífico diadema. 2 caminhos. Ouve, meu filho, recebe minhas palavras, e se multiplicarão os anos de tua vida. É o caminho da sabedoria que te mostro. É pela senda da retidão que eu te guiarei. Se nela caminhares, teus passos não serão dificultosos. Se correres, não tropeçarás. Aferra-te à instrução. Não a soltes. Guarda, porque ela é tua vida. Na estrada dos ímpios, não te embrenhes. Não siga pelo caminho dos maus. Evita-o e não passes por ele. Desvia-te e toma outro, porque eles não dormiriam sem antes haverem praticado o mal. Não conciliariam o sono se não tivessem feito cair alguém. Tanto mais que a maldade é o pão que comem, e a violência o vinho que bebem. Mas a vereda dos justos é como a aurora, cujo brilho cresce até o dia pleno. A estrada dos iníquos é tenebrosa, não percebem aquilo em que hão de tropeçar. Primeira exortação do sábio: fugir da companhia dos maus. Meu filho, ouve as minhas palavras. Inclina teu ouvido aos meus discursos, que eles não se afastem dos teus olhos. Conserva-os no íntimo do teu coração, pois são vida para aqueles que o encontram, saúde para o corpo, para todo o corpo. Guarda teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Preserva tua boca da malignidade, longe de teus lábios a falsidade. Que teus olhos vejam de frente o que tua vista percebe, o que há diante de ti. Examina os caminhos onde coloca os pés, e que sejam sempre retos. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, e retira teu pé do mal. Jeremias capítulo 7. Exortação à porta do templo. A palavra do Senhor foi nestes termos dirigida a Jeremias. Vai à porta do templo do Senhor, lá pronunciarás este discurso. Escutai a palavra do Senhor, vós todos povos de Judá, que entrais por essas portas, para vos prosternar diante dele. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: reformai vosso procedimento e a maneira de agir, e eu vos deixarei morar neste lugar. Não vos fieis em palavras enganadoras, semelhantes a estas: templo do Senhor, templo do Senhor. Aqui está o templo do Senhor. Se reformardes vossos costumes e modos de proceder, se verdadeiramente praticares a justiça, se não oprimires o estrangeiro, o órfão, a viúva, se não espalhardes neste lugar o sangue inocente, e não correrdes para a vossa desgraça, atrás dos deuses alheios, então permitirei que permaneçais neste lugar, nesta terra que dei
a vossos pais por todos os séculos. Vós, contudo, vos fiais em fórmulas enganadoras, que de nada vos servirão. Roubais, matais, cometeis adultérios, prestais juramentos falsos, oferecei-vos incenso a Baal, e procurais deuses que vos são desconhecidos. E depois, vinde apresentar-vos diante de mim nesta casa em que foi invocada meu nome, e exclamais: estamos salvos, para em seguida recomeçar a cometer todas essas abominações. É por acaso a vossos olhos uma caverna de bandidos, esta casa em que meu nome foi invocado? Também eu o vejo, oráculo do Senhor. Ide, portanto, à minha casa de Silo, onde a princípio habitou meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. E agora, porque tendo-vos já continuamente advertido e não me atendestes, vou fazer da casa em que foi invocado meu nome, e na qual depositastes vossa confiança, desse lugar que vos dei, assim como a vossos pais, o que fiz de Silo. E vos repelirei de minha presença, assim como repeli vossos irmãos, a raça inteira de Efraim. Não vale interceder. Quanto a ti, não intercedas por esse povo. Não erga em favor dele queixas ou súplicas, e não insistas junto de mim, porque não te escutarei. Não vês o que ele fez nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos juntam lenha, os pais acendem fogo, e as mulheres sovam a massa para fazer tortas destinadas à rainha do céu. Depois fazem libações a deuses estranhos, o que provoca a minha ira. Será, porém, a mim próprio que ele fere, oráculo do Senhor, ou a si mesmo para a sua maior vergonha? Por isso, eis o que diz o Senhor Javé. Eis o que minha cólera vai extravasar-se sobre este lugar, sobre os homens e os animais, sobre as árvores dos campos e os frutos da terra, e ela se inflamará para não mais se extinguir. Obediência mais que o culto. Eis aqui o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Amontoai holocaustos sobre sacrifícios, e deles comei a carne. Porquanto não falei a vós, pais, e nada lhes prescrevi a respeito de holocaustos e sacrifícios. No dia em que fiz sair do Egito, foi a única ordem que lhes dei: escutai minha voz. Serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. Segui sempre a senda que eu vos indicar, a fim de que sejais felizes. Eles, porém, não escutaram, nem prestaram ouvidos, seguindo os maus conselhos de seus corações empedernidos. Voltaram-me as costas em lugar de me apresentar em seus rostos. Desde o dia em que vossos pais deixaram o Egito até agora, enviei todos os meus servos, os profetas. Todos os dias sem cessar os mandei. Eles, porém, não os escutaram, nem lhes deram atenção. Endureceram a cerviz e procederam pior que os pais. Quando tudo isso lhes transmitires, também a ti não escutarão. Tu os chamarás e não obterás resposta. Tu lhes dirás então: esta é a nação que não escuta a voz do Senhor seu Deus, e não aceita suas advertências. A lealdade desapareceu, tendo sido banida de sua boca. Sacrifício de crianças, maior dos pecados. Corta teus cabelos e lança-os fora. Ergue em um canto fúnebre sobre as colinas, porquanto o Senhor rejeita e abandona essa raça contra a qual se encolerizou. Fizeram os filhos de Judá o que é mal a meus olhos, oráculo do Senhor. Colocaram ídolos abomináveis na casa em que meu nome foi invocado, e o macularam. Ergueram o lugar alto de Tofete, no vale do Ben-Enom, para que lá queimarem seus filhos e filhas, não havendo eu ordenado tal coisa, nem me passara pela mente. Eis porque virão os dias, oráculo do Senhor, em que não mais se dirá Tofete, nem de Ben-Enom, mas vale da matança, onde por falta de lugar serão enterrados os mortos em Tofete.
Os cadáveres desse povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, sem que ninguém os expulse. Nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém farei silenciarem gritos de alegria e os cantos de júbilo do esposo e as vozes da esposa, porquanto a terra será reduzida a um deserto. Jeremias capítulo 8. Naquele tempo, oráculo do Senhor, serão retirados dos seus sepulcros os ossos dos reis de Judá, dos seus chefes e sacerdotes, dos seus profetas e habitantes de Jerusalém. Serão expostos ao sol, à lua e à multidão das estrelas, que tanto amaram e serviram o que seguiram. Consultaram e adoraram. Esses ossos não serão mais recolhidos, nem enterrados, permanecendo como adubo na superfície do solo. Preferível à vida será a morte, para os sobreviventes desta raça perversa, em todos os lugares pelos quais eu os houver dispersado. Oráculo do Senhor dos Exércitos. Tu lhe dirás então: eis o que diz o Senhor. Não se deverá levantar aquele que tomba? Não se voltará aquele que se desviou? Porque persiste o povo de Jerusalém em perpétua loucura? Obstinam-se na má-fé, recusando converter-se. Atentamente os escutei. Não falam, porém, com sinceridade. Nenhum deles se arrepende da maldade. E não clama: que fiz eu? Retomam todos a caminhada, à semelhança do cavalo que se arremessa à batalha. Até a cegonha, pelo ar, reconhece a estação, e as rolas e as andorinhas são fiéis à migração. O meu povo, porém, não conhece a lei do Senhor. Como podeis dizer: somos sábios e temos conosco a lei do Senhor? Na verdade, foi a mentira que fez desta lei, o estilete enganador dos escribas. Os sábios, consternados e confundidos, ficaram cobertos de vergonha, por haverem repelido a palavra do Senhor. Qual seria então a sabedoria deles? Eis que a outros darei suas mulheres, a seus campos a novos donos, já que do menor ao maior deles todos se entregaram aos lucros desonestos. Desde o profeta até o sacerdote, praticam todos a mentira. Tratam sem cuidado da ferida da filha do meu povo e dizem: vai tudo bem, vai tudo bem. Quando vai tudo mal. Pelo seu proceder abominável serão confundidos, mas nem ao menos conhecem a vergonha, e nem o que seja enrubescer. Assim como os que caem, tombarão também e perecerão no dia do castigo. Oráculo do Senhor. Vou reuni-los todos e arrebatá-los. Oráculo do Senhor. Mas não havia uma só uva na vinha, nem figo na figueira. A folhagem havia murchado, e assim lhes dei os que haveria de conquistar. Para que ainda nos determos, reuni-vos e vamos para as praças fortes. Lá haveremos de perecer, porquanto o Senhor nosso Deus decidiu que pereçamos, fazendo-nos beber água envenenada, já que pecamos contra ele. Aguardávamos a felicidade e nenhum bem encontramos, nenhum tempo de exaltação, e só vemos o terror. Ouve-se desde Dan o relinchar dos cavalos, e toda a terra estremece com intrépidos de seus corcéis, que ao chegarem, destroem a terra o quanto nela existe, a cidade e os habitantes. Vou lançar serpentes contra vós, e víboras insensíveis aos encantamentos, que vos morderão. Oráculo do Senhor. Dor sem consolo. Onde encontrar consolo para minha dor? Dentro de mim sofre o coração. Chega-me uma terra longínqua, a voz amargurada da filha do meu povo. Não está mais o Senhor em Sião? E nela não mora mais o seu rei? Por que me irritaram com seus ídolos? Com as vãs divindades de outros países, passou a ceifa, terminou a colheita, e não nos chegou a libertação. Faz-me sofrer a chaga da filha de meu povo, cobre-me o luto,
aposta-se de minha desolação. Não haverá mais bálsamo de Galaade? Nem se poderá encontrar um médico? Por que então a ferida da filha de um povo não se há de cicatrizar? Oh, se tivesse em minha cabeça um manancial e seus olhos uma fonte de lágrimas, dia e noite eu choraria os mortos da filha de meu povo. Jeremias capítulo 9. Povo de traidores. Ó, se encontrastes eu no deserto um abrigo de viandantes, abandonaria meu povo e para longe dele me afastaria, pois que não passa de uma legião de adúlteros, um bando de traidores. Retesam a língua como fazem seus arcos, para o engodo, e a lealdade não permanece neles. Caminham de crime em crime, já nem me conhecem mais. Oráculo do Senhor. Que se mantenha em guarda cada um de vós contra o amigo, nem mesmo do irmão vós deveis fiar, pois que todo irmão procura suplantar, e todo amigo calunia. Zombram do próximo todos eles, ninguém diz a verdade. Exercitam a língua da mentira, aplicam-se a fazer o mal, habitam no seio da falsidade. Por má fé, recusam conhecer-me, oráculo do Senhor. Por isso, eis o que diz o Senhor dos Exércitos: vou fundi-los num cadinho para prová-los. Que outra coisa farei ante a maldade da filha de meu povo? Suas línguas são dados mortíferos, que só proferem mentiras. Com a boca saúdam o próximo, enquanto no coração lhe armam ciladas. Por tantos crimes não devo castigá-los, oráculo do Senhor. E não se vingará minha alma de semelhante nação? A respeito dos montes, erguerei gemidos, e entoarei cânticos fúnebres sobre as planícies do deserto, porque o fogo devorou esses lugares e ninguém passa por eles. Nem mais se ouve o mugir do gado, tanto as aves do céu como dos animais. Todos fugiram e desapareceram. Farei de Jerusalém um amontoado de pedras, um covil de chacais, e das cidades de Judá, um deserto onde ninguém mais habitará. Ausência de sábios. Haverá algum homem sábio que possa compreender essas coisas? A quem as revelou o Senhor a fim de que as explique? Porque perdeu essa terra queimada como o deserto, por onde ninguém mais passa? Diz o Senhor, porque abandonou a lei que lhe havia proposto, porque não escutou nem seguiu a minha voz, mas sim os pendores do seu coração empedernido, e os ídolos que seus pais lhe haviam dado a conhecer. Eis porque disse o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vou alimentá-lo com o absinto e lhe darei de beber água pestilenta. Depois eu o dispersarei entre nações que nem ele nem seus pais conheceram, e contra ele enviarei uma espada que o abaterá até o extermínio. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: tratai de chamar carpideiras para que venham, e que venham as mais hábeis e não tardem, para que sem demora entoem sobre nós suas lamúrias, e se fundam em lágrimas nossos olhos, e a água brote de nossas pálpebras, pois que seu canto fúnebre se elevou em Sião, porque fomos assim devastados? Cheios de vergonha, devemos abandonar a terra, já que foram derrubadas nossas casas. Mulheres, escutai a palavra do Senhor, que vossos ouvidos compreendam que sua boca profere. Ensinai vossas filhas essa lamentação. Cada uma ensine à companheira esse canto fúnebre. A morte assomou às nossas janelas, introduzindo-se em nossos palácios, exterminando crianças nas ruas e jovens nas praças públicas. Cadáveres humanos jazem como esterco nos campos, como feixes atrás do segador, e ninguém os recolhe. Eis o que diz o Senhor: não envaideça o sábio saber, nem o forte de sua força, e da riqueza não se orgulhe o rico. Aquele, porém, que se quiser vangloriar,
Glorie-se de possuir inteligência e de saber que eu sou seu Senhor. Exerço a bondade e o direito de justiça à terra, pois nisso encontro o meu agrado. Oráculo do Senhor. Dias virão, oráculo do Senhor, em que castigarei todos os circuncidados que os conservam seus prepúcios, os egípcios, os judeus, os edomitas, os amonitas, os moabitas e os beduínos, de cabeça raspada. Porquanto todas as nações são incircuncisas, tais como todos os da casa de Israel são incircuncisos de coração.